Oi, gente, olha só. Vou falar de história. O nosso país foi colônia de Portugal por muitos anos. Saímos, houve o processo de independência do Brasil, que foi bem mais complexo do que a gente lê nos livros de história. Em 1822, nos tornamos países livres. A grande nação capitalista daquela época era a Inglaterra. E caímos na mão da Inglaterra, tá? E começamos a comprar produtos industrializados. A nossa indústria nacional não era forte, né? Não tinha nem surgido, a bem dizer, né? E aí a gente criou aquela mentalidade colonial, tudo que é bom vem de fora. É que, na verdade, tudo que vinha para o Brasil, produtos manufaturados primeiro e depois industrializados, ou vinham na época, né? Teve uma época que tudo vinha de Portugal, nós não podíamos comprar de outro país. Quando nos tornamos independentes, passamos a comprar muito da Inglaterra. Então, assim, nós passamos a ver o produto bom vem de fora, mas porque a gente não produzia aqui, ou a nossa indústria não tinha como competir, né? Quando tivemos a industrialização, não tínhamos como competir com uma indústria já amadurecida, né? Estabelecida, e comprávamos tudo de fora. Bom, gente, a gente começou, então, a caminhar aí num processo complicado, porque o brasileiro, nós não somos mais colônia, somos uma nação livre, mas muitas das vezes a gente ainda tem referências lá de fora como se fosse melhor do que as nossas. Então, o petróleo é nosso. Já dizia Getúlio Vargas, foi um grande estadista, apelou para o lado da ditadura, né, isso é inquestionável, mas ele foi um grande estadista, ele acreditava nas riquezas do Brasil. Então, ele não entregou o Brasil. Né? Isso a gente tem que estar muito atento, porque quando um país se entrega, né, ao capital estrangeiro de uma maneira sem compromisso com o seu povo, isso vai gerar miséria. A submissão extrema ao capital externo vai gerar miséria. Então, vamos lá. A gente pode ter parcerias com vários países, isso é muito interessante. Tá? Nenhum país sobrevive sozinho, eles não têm como se isolar, porque senão quebram. O comércio faz parte, desde que o ser humano, né, conseguiu produzir além daquilo que ele precisava, né? Então a produção se mostra maior do que a necessidade de um grupo, e aí esse grupo faz com que essa produção possa servir, né? Vai negociar o que eu não tenho aqui, eu vou comprar e vou vender o que eu tenho, né? Então, isso faz parte do processo desde que a sociedade vem aí, lá no final da pré-história, que já havia comércio, né? Mas o excedente da produção, o excesso, tem que ser negociado. Mas a gente não pode parar e se entregar. As nossas riquezas são nossas. O Brasil é um país lindíssimo, grandiosíssimo, mas que ainda vive muito status de colônia. Tá? A cabeça do brasileiro tem que amadurecer de que nós somos realmente um país livre. A escravidão moderna, ela se faz não por uns afrodescendentes embaixo de uma chibata, presos a um tronco. Tá? Mas a escravidão moderna, ela está muito ligada à necessidade, por exemplo, nenhum de nós está livre de ter que entrar num banco, fazer um empréstimo, e os juros são altíssimos. Então você fica preso. E a gente também se faz prender dentro de um consumismo que muitas vezes é desnecessário, mas você quer comprar, você quer ter um cartão de crédito, e aí se descompensa. Então, voltando à questão, o Brasil é um país riquíssimo, e se a gente não atentar para um nacionalismo saudável, tá? Valorizar as nossas coisas, o que temos aqui dentro, o que produzimos, se a gente não entender que uma nação só progride quando ela se faz consciente dos seus benefícios, da sua cultura, quando se quebra poxa, eu sou afrodescendente. Na minha época de escola, gente, o cabelo era um cabelo
diferenciado, crespo, e eu sofria bullying nos anos 70, 80. Hoje eu já consigo falar sobre isso. Eu não conseguia porque eu tinha vergonha da minha situação, principalmente porque eu estudei numa escola particular, com bolsa de estudo, a maioria das pessoas eram melhores de vida do que eu. E antes eu tinha estudado em escola pública, muito boa, por sinal também. E eu era uma das poucas afrodescendentes que hoje a gente vê na escola pública uma quantidade de alunos afrodescendentes muito grande, mas naquela época era filho de pobre não estudava praticamente, né? Hoje, graças a Deus, estuda filho de pobre rico, isso é garantia que o Estado tem que nos dar. Então vejam bem, essa nossa nação brasileira, ela vai para frente sim. Tem muita chance, mas nós não podemos deixar de reconhecer que ainda estamos em processo de amadurecimento. Eu acho interessante porque eu nunca me liguei muito em carro, já tive carro, vendi e nunca me preocupei com isso. Ando a pé pra caramba, faz bem para a saúde, faço tudo muito a pé, perto da minha casa, e ando muito de transporte público. E eu lembro que já me perguntaram, pô, mas você estudou, se formou, teve um emprego público, não tem carro? Falei, gente, uma nação desenvolvida, carro é muito bom, facilita pra caramba, né? Mas nem sempre a gente pode ter um carro. Então, uma nação desenvolvida não é aquela que as classes todas sociais têm carro, porque se congestiona a rua. É um local, é uma nação onde todas as classes sociais andam de ônibus. Andam de transporte público. Pô, mas aí, Fátima, como é que dá para andar de transporte público em cidades onde o transporte público é péssimo, tá? Na maioria de nossas cidades. Aí entra, vamos cobrar. A gente tem que cobrar. Mas como o transporte público no Brasil é visto para as pessoas menos favorecidas, né? Eu lembro também que já me perguntaram, poxa, mas por que você anda de ônibus? Eu falei, poxa, é tão legal, eu entro e saio, lógico, eu tenho que me programar. E aqui em Brasília o transporte público não está legal, gente. É uma cidade que foi projetada para as pessoas que têm carro, só que nem todo mundo tem carro e as coisas estão bem complicadas. Mas eu estou dando esse exemplo do carro porque eu vejo o seguinte, a gente tem que amadurecer a nossa ideia. Ter carro é legal, é um status. Tem carros belíssimos, né? Eu acho tem carros assim que você fala, poxa, combinaria comigo. Só que nem sempre, gente, a realidade da gente assim permite. E no Brasil, a gente associa muito assim, bom, meu status é ter um carro, meu status é viajar para uma praia paradisíaca, meu status é ir para a Europa, e se eu não puder fazer isso? Então vamos perceber o Brasil como uma nação muito bonita, uma nação que tem muito a nos oferecer. Infelizmente, alguns de nossos políticos, não todos, não tem como, né, generalizar, mas muitos dos nossos políticos, eles ainda não estão maduros para entender que o país deles só vai dar certo se eles não forem corruptos, se eles não lutarem pela coisa particular. Nós temos que lutar pela coisa pública. Outro ponto no Brasil, né, a gente não costuma usar muito as coisas públicas, até porque, poxa, vou colocar minha filha na escola pública? Vou sim. Fui professor de escola pública e acredito no meu trabalho. Aliás, hoje, fazendo um parênteses aqui, eu quero elogiar 3 ex-alunas minhas, meninas de periferia, afrodescendentes como eu. Tive contato com elas recentemente. Hoje encontrei uma no parque, quando eu estava com a minha filha. Ela está fazendo pedagogia, mas é uma menina que veio de muita luta, ali na periferia de Brasília, que existe periferia no DF, sim, gente. Muita gente acha que é só o plano piloto e não é. Essa menina é uma grande lutadora. A irmã dela também está fazendo pedagogia. Gente, eu falei, influenciei vocês, que eu amo a minha profissão, apesar de ser difícil pra caramba, né? Então, a Laura Arruda também, minha aluna, Caroline, Stephanie e Laura Arruda, eu tenho tido contato com vocês, Maíra Procópio, beleza, tô feliz porque vocês foram minhas alunas e estão bem encaminhadas. Então vamos pensar nesse Brasil, gente, que tem meninas de periferia com cabelo cacheado, o meu tá ficando, tô na transição, e são pessoas que têm muita competência, mulheres negras como eu, as meninas não têm mais nenhuma vergonha do cabelo, né, como eu tinha na minha época, todo crespinho.
enfim, o Brasil é um país que está amadurecendo no seu processo de pós-colonização. Ainda temos muito para fazer. Tá? Ainda somos um povo que tem uma educação precaríssima. Sistema de saúde, a gente fala, poxa, mas eu vou usar um sistema público de saúde, eu vou usar um sistema público de educação. Vamos. Só que a pressão é que vai fazer, a pressão do povo é que vai fazer com que a saúde e a educação pública melhore, o transporte público. A gente espera que os políticos, né, façam isso por nós. Não, eles são nossos empregados. Somos nós que temos que cobrar. Porque é o meu dinheiro de imposto de renda, é o dinheiro do imposto de renda do meu afilhado, dos meus parentes, dos meus amigos, que está bancando muitos dos políticos. E eu também fui bancando. Lógico, o meu emprego sendo público, eu recebo, né, pelo sistema. Mas vamos falar uma coisa, gente. A coisa pública não é vergonha, não. Ah, os grandes países que deram certo, a gente faz muita referência, os países que deram certo, são aqueles que a corrupção ela foi contestada pelo povo, muitas das vezes nas ruas. O público, a coisa pública, a república, a coisa pública é de todos nós. Não tem que ter vergonha porque a minha filha estudou em escola pública, porque a minha filha vai no sistema público de saúde, eu vou junto com ela, eu estou encantada. Não com o que o governo, né, podia fazer 1000 vezes melhor, não está fazendo, mas com os servidores que estão lá, que continuam acreditando no serviço público. Tá? Eu falo aqui do servidor público porque é com muita honra que eu fui servidora pública e a gente tem que ver que não é o servidor público que quebrou o país. Não foi mesmo, porque nós não temos poder para isso. Nós, muito pelo contrário, fizemos com que o país cresça. Então, esse negócio de falar que servidor público é atraso, gente, não convence. Tá? O servidor público é alguém que presta serviço ao público, ao seu povo. E esse servidor público, eu tenho visto muitos servidores com muita garra. Então, quero falar aqui, o Brasil, ele não é mais colônia. Basta que a gente mude também a nossa mentalidade. O que é bom vem de fora, sim, mas o que é aqui, que é produzido aqui, o que somos enquanto povo, enquanto nação miscigenada, nação com várias crenças religiosas, um Estado laico, isso está cheio de riquezas naturais. É isso que nos faz crescer, a diversidade. E vamos valorizar isso, sim. Somos um povo forte, bonito, inteligente, alegre. Só está faltando a gente acreditar, gente. E mudar isso, né? Fica de olho no político que você votou. Fica de olho porque se ele está aí para trabalhar para você e não fez, tchau, próxima eleição você não está aqui. Você que emprega ele, não somos nós os empregados. É isso que a gente tem que aprender. E a história nos mostra isso. Tá? Pagamos impostos, temos que exigir. Nós não somos subordinados aos políticos, não, gente. Eles que são nossos empregados. E quando você emprega alguém, você cobra dessa pessoa, porque o seu dinheiro não é papel. É feito até de papel, mas não é papel. Então vamos ter essa consciência. Brasil, nação que vai para frente, sim. É uma nação linda, mas tem suas peculiaridades. Não dá para a gente querer imitar a Europa, que já tem aí quase 1000 anos de processo de independência. Nós vamos fazer 200. Tá? Então a gente tem que se cobrar muito para cobrar do outro que está no papel de político. Certo? É o meu grande respeito a muitos políticos bons. Um grande político, o maior de todos, o mais inteligente. Porque política todos nós fazemos. Quando você senta na mesa do café da manhã e você ajudou, né, na sua casa, por exemplo, a comprar o café da manhã, né, e tudo. Você tem direito a comer, não é? Então, se as coisas não estão saindo do seu jeito, o que você vai fazer? Você não vai tentar negociar com quem você deu o dinheiro, você que compra? Não vamos argumentar aí, olha, hoje não está bom isso aqui, vamos mudar, vamos fazer um café da manhã diferente. A gente não faz isso em casa, né, com as pessoas que nós moramos. A mesma coisa, gente. Quando você está fazendo política. E para mim o grande, maior político de todos os tempos foi Jesus Cristo.
eu sou apaixonada, já deu para se perceber, né? Pelo Jesus filósofo, pelo Jesus político, pelo Jesus religioso, pelo meu Jesus enquanto Salvador dentro da minha religião, dentro da minha, né, postura religiosa e tudo. Então, vejam bem, ele fez política, e não essa política partidária, ele fez política na medida que ele colocou o que ele pensava, tá? Ele mostrou que podiam ter várias maneiras de interpretar a vida, sabe? O fato dele ter uma crença, ele impôs jamais a sua crença, ele falou da sua crença, mas impôs em momento nenhum. E isso é viver politicamente, né? Você saber lidar com o outro, saber, olha, eu penso assim, eu ajo assim, você pensa dessa maneira, mas vamos tentar ter um discurso de amor e fé e de paz. Então, isso é fazer política.